Você já percebeu que existe um tipo de pessoa que está nas redes sociais, mas quase nunca aparece? Ela talvez tenha Instagram, talvez tenha WhatsApp, talvez veja stories, acompanhe algumas pessoas, saiba o que está acontecendo. Mas quando você entra no perfil dela, quase não existe nada. Nenhuma sequência de selfies, nenhuma exposição da rotina, nenhuma tentativa constante de provar que está feliz, bonito, ocupado, interessante ou vivendo uma vida incrível. E isso incomoda muita gente, porque nós vivemos em uma época em que quase tudo virou prova digital. Se alguém viaja, precisa postar. Se come em um lugar bonito, precisa mostrar. Se começa um relacionamento, precisa anunciar. Se conquista alguma coisa, precisa transformar aquilo em story, legenda, foto, vídeo, comentário, reação. É como se a vida só parecesse real depois que alguém vê. Mas algumas pessoas não entram nesse jogo. Elas vivem momentos importantes e simplesmente guardam para si. Elas saem com amigos e não sentem necessidade de registrar. Elas passam por mudanças profundas e não anunciam. Elas sofrem em silêncio. Elas vencem em silêncio. Elas se transformam em silêncio. E então surge a pergunta: por quê? Por que alguém escolheria ficar quase invisível em um mundo onde todo mundo parece desesperado para ser notado? A resposta mais fácil seria dizer que essas pessoas são tímidas, ou inseguras, ou frias, ou antissociais, ou misteriosas demais. Mas talvez isso seja só a superfície. Talvez algumas pessoas que nunca postam não estejam fugindo do mundo. Talvez elas estejam fugindo da obrigação de transformar a própria vida em espetáculo. E neste vídeo, você vai entender a psicologia oculta por trás desse comportamento. Porque não postar nas redes sociais pode não ser falta de vida, pode ser excesso de consciência. Antes de qualquer coisa, é importante quebrar uma ideia errada. Pessoas que não postam não são automaticamente superiores. Também não são automaticamente mais profundas, mais inteligentes ou mais evoluídas do que quem posta. Isso seria simplista demais. Existem pessoas que postam muito e são emocionalmente maduras. Existem pessoas que não postam nada e estão apenas se escondendo. Existem pessoas que usam as redes com leveza. E existem pessoas que transformam cada postagem em uma tentativa desesperada de receber aprovação. O ponto não é julgar quem posta. O ponto é entender o que acontece quando alguém decide não participar da exposição constante. Porque para algumas pessoas, não postar não vem de medo, vem de limite. Não é necessariamente vergonha, é preservação. Não é necessariamente isolamento, é escolha. Não é ausência de autoestima, é recusa em colocar a própria autoestima nas mãos de uma plateia invisível. Talvez você conheça alguém assim. Talvez você seja essa pessoa. Talvez já tenham perguntado por que você não posta mais. Talvez já tenham achado estranho você não mostrar sua vida. Talvez alguém tenha interpretado seu silêncio como tristeza, arrogância ou falta de vida social. Mas e se o problema nunca tivesse sido o seu silêncio? E se o problema fosse uma cultura que se acostumou tanto com a exposição que passou a estranhar qualquer pessoa que ainda preserva partes de si? Porque hoje, quem não mostra parece suspeito. Se você não posta foto com amigos, acham que você está sozinho. Se não posta conquistas, acham que nada está acontecendo. Se não posta felicidade, acham que você está triste. Se não posta opinião, acham que você não pensa. Mas talvez você apenas tenha entendido algo que muita gente ainda não percebeu. Nem tudo que é verdadeiro precisa ser publicado. E é aqui que começa a parte mais profunda. As redes sociais deixaram de ser apenas lugares de comunicação. Elas se tornaram vitrines de identidade. Cada foto diz alguma coisa. Cada legenda constrói uma impressão. Cada story sugere um estilo de vida. Cada curtida confirma uma pequena sensação de pertencimento. Aos poucos, muita gente deixa de usar a rede para compartilhar a vida e começa a usar a vida para alimentar a rede. Essa é uma mudança sutil.
No começo, você posta porque viveu algo. Depois, começa a viver pensando se aquilo daria uma boa postagem. Você escolhe o ângulo, pensa na legenda, imagina quem vai ver, prevê quem vai reagir, compara com o que outras pessoas postaram e, sem perceber, uma parte da sua mente já não está mais vivendo o momento. Ela está editando o momento. Esse é o ponto central. O problema não é postar. O problema é quando a pessoa começa a sentir que aquilo que não foi postado perdeu valor. Como se uma viagem fosse menos especial porque ninguém viu. Como se um jantar fosse menos bonito porque ninguém comentou. Como se uma conquista fosse menor porque não recebeu curtidas. Como se a felicidade precisasse de testemunhas para ser validada. Algumas pessoas que nunca postam percebem esse mecanismo. Elas sentem que existe algo estranho em transformar todo momento em prova. Elas percebem que a vida começa a ficar menos espontânea quando precisa ser constantemente registrada. Elas notam que a identidade vai sendo moldada pelo olhar dos outros. E então, elas recuam, não porque odeiam tecnologia, mas porque não querem que a própria vida vire um produto emocional para consumo público. Essa é a psicologia oculta. Muitas pessoas que não postam estão tentando proteger a própria identidade da lógica da performance. Elas não querem ser personagens de si mesmas. Elas querem continuar sendo pessoas. Mas para entender isso com mais profundidade, precisamos falar de uma ideia essencial da psicologia: a persona. Carl Jung usava o conceito de persona para falar da máscara social que usamos diante do mundo. A persona não é necessariamente falsa. Todos nós temos uma. Você não se comporta exatamente da mesma forma em casa, no trabalho, com amigos, com desconhecidos ou diante de alguém que acabou de conhecer. A persona é a parte de nós que aprende a se adaptar ao ambiente. O problema começa quando a pessoa se identifica demais com a máscara, quando ela esquece quem é por trás da imagem que precisa sustentar. Nas redes sociais, essa persona ganha uma força enorme, porque ali você não mostra apenas quem você é. Você mostra uma versão selecionada de quem você quer parecer ser: mais feliz, mais bonito, mais interessante, mais seguro, mais bem resolvido, mais desejado, mais produtivo, mais espiritualizado, mais profundo, mais livre. E o risco é simples: quanto mais você alimenta essa versão, mais difícil fica viver sem ela. A pessoa começa a se perguntar: será que isso combina com a imagem que eu passo? Será que vão achar estranho? Será que vão reparar? Será que isso vai ter engajamento? Será que vão pensar que estou fracassando? Percebe? A rede social deixa de ser um lugar onde você compartilha partes da vida e passa a ser um espelho onde você procura confirmação da própria identidade. E esse espelho é perigoso, porque ele não reflete a verdade. Ele reflete reação, curtidas, comentários, visualizações, comparações, silêncios, interpretações. É por isso que algumas pessoas se cansam. Elas não querem viver presas a uma versão editada de si mesmas. Não querem sorrir para parecer bem. Não querem mostrar conquista para parecer relevantes. Não querem performar felicidade quando estão confusas. Não querem transformar dor em conteúdo. Não querem transformar intimidade em vitrine. Não é que elas não tenham uma persona. Todo mundo tem. Mas elas talvez tenham percebido que existe uma diferença entre usar uma máscara social e ser devorado por ela. E quando uma pessoa entende isso, o silêncio digital começa a fazer muito sentido. Porque às vezes, não postar é a forma mais simples de dizer: eu não quero que a minha imagem pública seja maior do que a minha vida real. O primeiro padrão psicológico das pessoas que nunca postam é este: elas não querem transformar a vida em vitrine. Isso aparece em momentos simples. Imagine alguém viajando. A pessoa chega em um lugar bonito. O céu está diferente. A comida é boa. A companhia é agradável.
O momento tem presença, mas em vez de viver aquilo por inteiro, muita gente pega o celular quase automaticamente, procura o melhor ângulo, repete a foto, ajusta o rosto, pensa na legenda, escolhe a música, confere se ficou bonito, posta e depois verifica quem viu. O momento ainda está acontecendo, mas parte da atenção já foi embora. A pessoa não está mais apenas vivendo, está produzindo uma versão daquele momento para ser consumida por outros. Agora, imagine alguém que vive a mesma cena e não posta nada. Ela olha, sente, respira, guarda, não porque o momento é pequeno, mas porque ele é dela. Essa diferença parece simples, mas é profunda. Porque quando tudo vira conteúdo, nada permanece totalmente íntimo. A risada vira story, o prato vira foto, o abraço vira prova, a paisagem vira cenário, a conquista vira anúncio, até a tristeza pode virar estética. E algumas pessoas olham para isso e sentem uma espécie de cansaço. Não é desprezo pelos outros, é uma pergunta silenciosa. Por que eu preciso mostrar isso para sentir que aconteceu? Essa pergunta muda tudo, porque ela revela que muitas vezes o impulso de postar não nasce da alegria de compartilhar, nasce do medo de não ser percebido. Não é sempre, mas acontece. A pessoa não quer apenas guardar uma lembrança, ela quer gerar uma reação. E quando a vida começa a ser guiada por reação, ela perde espontaneidade. Quem nunca posta pode estar tentando preservar justamente isso, a espontaneidade. A capacidade de viver algo sem transformar imediatamente em imagem. Não é que essas pessoas não tenham momentos bonitos, é que elas não querem transformar todo momento bonito em conteúdo, e isso tem uma consequência poderosa. Quanto menos você sente necessidade de mostrar, mais consegue perceber o que realmente sente. Você deixa de perguntar como isso vai parecer e começa a perguntar como isso está sendo para mim. Essa é uma mudança de eixo. Você sai da vitrine e volta para dentro da experiência. Mas existe uma camada ainda mais delicada, porque a vitrine não afeta apenas quem posta, ela também afeta quem observa. E é aí que entra o segundo padrão. As redes sociais criaram uma forma silenciosa de sofrimento, a comparação automática. Você abre o feed sem nenhuma intenção de se sentir mal, só quer passar o tempo. Mas em poucos minutos vê alguém viajando, alguém treinando, alguém ficando rico, alguém começando uma relação, alguém comprando algo, alguém mudando de vida, alguém parecendo feliz demais. E mesmo que você saiba que aquilo é um recorte, seu corpo nem sempre entende. Sua mente racional diz: isso é só uma parte da vida da pessoa. Mas sua emoção responde: por que minha vida parece tão parada? Esse é o poder da comparação social. Ela não precisa ser lógica para machucar. Você pode saber que a foto foi editada. Pode saber que a pessoa só mostrou o melhor momento. Pode saber que ninguém publica os bastidores completos. Pode saber que aquilo não é a vida inteira. E ainda assim se sentir menor. Porque o cérebro compara antes de analisar. Ele vê beleza e mede a sua. Vê sucesso e mede o seu. Vê felicidade e mede a sua. Vê movimento e mede a sua estagnação. Vê aplauso e mede o seu silêncio. É por isso que algumas pessoas se afastam. Não por inveja, por autopreservação. Não é que elas queiram mal a quem aparece. Elas apenas perceberam que ficar expostas a versões editadas da realidade estava distorcendo a forma como enxergavam a própria vida. E aqui existe uma frase importante. Não é inveja, é intoxicação por comparação. A pessoa começa a se sentir atrasada sem saber em relação a quê. Começa a se sentir insuficiente sem ninguém dizer nada. Começa a questionar o próprio corpo, a própria rotina, a própria casa, os próprios amigos, o próprio ritmo. E tudo isso pode acontecer depois de alguns minutos de tela. Algumas pessoas que nunca postam entendem esse jogo de forma intuitiva. Elas percebem que as redes não mostram apenas vidas, mostram rankings invisíveis. Quem é mais bonito?
quem é mais desejado, quem viaja mais, quem tem mais amigos, quem parece mais feliz, quem recebe mais atenção, quem parece estar vencendo. E quando você participa demais desse ambiente, começa a viver como se estivesse sendo comparado o tempo todo, mesmo quando ninguém está olhando. Então essas pessoas escolhem reduzir a exposição. Elas não querem colocar a própria paz mental dentro de uma máquina que transforma a vida comum em sensação de fracasso. Porque a vida real é comum na maior parte do tempo. Ela tem louça, cansaço, silêncio, dúvida, trabalho, rotina, dias sem brilho, conversas simples, pequenas alegrias, mas as redes fazem a vida comum parecer insuficiente e quem percebe isso começa a entender. Talvez eu não precise melhorar minha vida inteira. Talvez eu só precise parar de compará-la com vitrines que foram montadas para parecer perfeitas. Mas existe outro ponto ainda mais profundo. Algumas pessoas não postam porque não querem entregar o próprio valor para um sistema de aplauso. Existe uma sensação específica que muita gente conhece. Você posta alguma coisa. Nos primeiros minutos parece normal. Depois vem aquela pequena expectativa. Quem viu? Quem curtiu? Quem respondeu? Quem ignorou? Por que aquela pessoa visualizou e não comentou? Por que teve menos curtidas do que antes? Será que ficou ruim? Será que eu exagerei? Será que ninguém se importa? Parece bobo, mas não é tão bobo assim, porque aos poucos a pessoa começa a terceirizar a própria percepção de valor. Ela se sente bonita se recebe elogio, interessante se recebe resposta, bem-sucedida se recebe reconhecimento, desejada se recebe atenção, feliz se os outros parecem acreditar na felicidade dela. O perigo não está em gostar de receber carinho. Todo ser humano gosta de ser visto. O perigo está em precisar ser visto para se sentir real. Algumas pessoas que não postam desenvolveram ou estão tentando desenvolver um centro de validação mais interno. Isso significa que elas não dependem tanto da reação pública para confirmar o valor de uma experiência. Elas conseguem viver uma conquista sem anunciar. Conseguem se sentir bonitas sem postar foto. Conseguem amar alguém sem transformar o relacionamento em espetáculo. Conseguem mudar de vida sem fazer comunicado. Conseguem estar bem sem provar que estão bem. Isso não é frieza, é autonomia emocional. Não é arrogância, é não depender de plateia para reconhecer o próprio valor. Existe uma força silenciosa nisso, porque quem precisa constantemente da aprovação externa pode ser facilmente manipulado por ela. Se a aprovação vem, sobe. Se não vem, cai. Se elogiam, se expande. Se ignoram, se encolhe. Se criticam, desmorona. Se aplaudem, sente que existe. A vida emocional vira uma montanha-russa controlada pelo olhar dos outros. Mas quem começa a construir validação interna, pergunta algo diferente. Não pergunta apenas, gostaram de mim? Pergunta, isso faz sentido para mim? Isso está alinhado com quem eu sou? Eu gostei da experiência antes de imaginar a reação dos outros? Eu faria isso mesmo se ninguém soubesse? Essas perguntas revelam maturidade, porque uma identidade forte não precisa ser anunciada o tempo todo. Ela se sustenta no silêncio. E talvez seja por isso que algumas pessoas nunca postam. Elas não estão tentando parecer misteriosas. Elas só não sentem necessidade de transformar cada parte da vida em pedido de confirmação. E quando alguém para de pedir confirmação para o mundo, uma coisa muda. Essa pessoa começa a proteger mais o que é íntimo. É aqui que entra o quarto padrão. Privacidade não é apenas esconder informações. Privacidade é escolher o que não será entregue ao julgamento público. E essa escolha tem poder, porque toda vez que você mostra algo, você perde um pouco do controle sobre como aquilo será interpretado. Você posta uma foto sorrindo, alguém acha que sua vida está perfeita. Você fica meses sem postar, alguém acha que você está mal. Você posta uma conquista, alguém acha que está se exibindo. Você posta uma dor, alguém acha que está querendo atenção. Você muda o estilo,
alguém comenta. Você muda o corpo, alguém repara. Você termina um relacionamento, alguém especula. Você começa outro, alguém julga. Nas redes, quase tudo vira material para projeção. As pessoas não veem apenas você. Elas veem você através das próprias inseguranças, desejos, invejas, carências, frustrações e expectativas. É por isso que exposição demais cansa, porque a pessoa não está apenas mostrando a vida, ela está abrindo espaço para que outros criem versões sobre ela. E algumas pessoas simplesmente não querem isso. Elas não querem que desconhecidos saibam demais, não querem que conhecidos interpretem demais, não querem que familiares opinem demais, não querem que antigos relacionamentos acompanhem demais, não querem que a própria imagem fique disponível para qualquer leitura. Isso não é paranoia, é limite emocional, não é mistério forçado, é preservação de território interno. Existe uma frase forte aqui: quanto mais você mostra, mais as pessoas acham que têm direito de entrar. Entrar na sua rotina, na sua aparência, nas suas escolhas, nos seus relacionamentos, nas suas conquistas, nas suas fases, nas suas contradições. E nem todo mundo merece acesso. Algumas pessoas que nunca postam entendem isso profundamente. Elas sabem que existem partes da vida que ficam mais fortes quando permanecem protegidas. Um relacionamento pode ser mais leve sem plateia. Uma conquista pode ser mais limpa sem inveja. Uma dor pode ser mais digna sem exposição. Uma transformação pode ser mais verdadeira sem anúncio. Privacidade não é ausência, é fronteira. É a capacidade de dizer: isso é meu. Isso não precisa ser explicado. Isso não precisa ser publicado. Isso não pertence ao olhar de todo mundo. E em uma época onde todos são incentivados a mostrar cada vez mais, preservar algo é quase um ato de rebeldia. Mas a privacidade protege não apenas a imagem, ela protege algo ainda mais raro: a presença. Porque quando você deixa de se preocupar com como a vida parece, começa a sentir mais como a vida é. E essa é a integração de tudo. Perceba o que todos esses padrões têm em comum. A pessoa que nunca posta talvez não esteja apenas evitando fotos. Ela pode estar evitando uma forma inteira de viver. A vida como vitrine, a identidade como performance, a felicidade como prova, a intimidade como conteúdo, o valor pessoal como reação pública, a comparação como rotina, a aprovação como alimento emocional. Esse é o ponto que quase ninguém percebe. Não postar pode ser apenas um hábito, mas em muitos casos é um sintoma de algo mais profundo. Uma tentativa de permanecer inteiro em um mundo que fragmenta a atenção o tempo todo. Porque as redes sociais não pedem apenas que você apareça, elas pedem que você se traduza. Traduza sua alegria em foto, sua opinião em frase, sua beleza em imagem, sua dor em estética, sua rotina em narrativa, sua identidade em marca pessoal. E algumas pessoas simplesmente não querem se reduzir a isso. Elas sabem que são mais complexas do que um feed, mais profundas do que uma legenda, mais contraditórias do que uma foto bonita, mais humanas do que uma sequência de stories. E talvez esse seja o grande incômodo. Pessoas que não postam lembram ao mundo algo que o mundo digital tenta fazer esquecer. Você não precisa ser observado para existir. Você não precisa transformar tudo em conteúdo para provar que viveu. Você não precisa mostrar felicidade para que ela seja real. Você não precisa anunciar crescimento para que ele esteja acontecendo. Você não precisa exibir silêncio para que ele tenha profundidade. Às vezes, a pessoa que menos aparece é justamente a que mais está tentando permanecer fiel a si mesma. Não porque ela seja melhor, mas porque ela percebeu o custo de viver em estado constante de exposição. E esse custo é alto. Você perde espontaneidade, perde silêncio, perde intimidade, perde foco, perde partes da própria experiência tentando torná-la agradável aos outros. Então, quando alguém escolhe não postar, talvez essa pessoa esteja dizendo algo sem palavras.
Eu não quero transformar minha vida em demonstração. Eu não quero medir minha existência por reação. Eu não quero ser consumido como imagem. Eu ainda quero ter lugares dentro de mim que ninguém acompanha. E isso, em uma era de exposição total, é uma forma rara de liberdade. Agora podemos voltar à pergunta inicial. Por que algumas pessoas nunca postam nas redes sociais? Porque para algumas delas, ser invisível para a multidão é o preço de continuar visível para si mesmas. Então, se você começou este vídeo pensando que pessoas que nunca postam são apenas tímidas, frias, estranhas ou fechadas demais, talvez agora consiga enxergar de outro modo. Talvez o silêncio digital não seja vazio, talvez seja escolha, talvez não seja falta de vida. Talvez seja recusa em transformar a vida em espetáculo. Talvez não seja insegurança. Talvez seja uma forma silenciosa de segurança. A segurança de não precisar provar tudo, de não precisar mostrar tudo, de não precisar explicar tudo, de não precisar transformar cada momento em evidência, porque existe uma paz muito profunda em viver algo que ninguém viu. Um jantar que ninguém fotografou, uma conversa que ninguém gravou, uma conquista que ninguém aplaudiu, um recomeço que ninguém acompanhou, uma felicidade que não precisou de legenda. Essas coisas não são menores por serem invisíveis. Às vezes, são mais verdadeiras justamente por isso. A vida não foi feita para ser performance constante. Você não é uma vitrine, você não é um perfil. Você não é uma sequência de imagens tentando convencer o mundo de que está tudo bem. Você é uma pessoa complexa, contraditória, em construção, com partes bonitas e partes confusas, com fases que merecem ser celebradas e fases que merecem ser protegidas. E talvez a pergunta mais importante não seja: por que eu não posto mais? Talvez seja: o que na minha vida ainda é verdadeiramente meu, mesmo quando ninguém vê? Porque em um mundo onde todo mundo parece lutar para ser notado, existe uma liberdade imensa em não precisar aparecer o tempo todo. Existe poder em escolher o que mostrar. Existe maturidade em proteger o que é íntimo. Existe consciência em viver momentos sem transformá-los em conteúdo. E talvez a maior liberdade no mundo digital não seja ser visto por todos. Talvez seja não precisar ser visto para saber que você existe. Se você é uma dessas pessoas que quase nunca posta, comenta aqui qual parte desse vídeo explicou algo que você sempre sentiu, mas nunca conseguiu colocar em palavras.